havia prometido para vocês, eu estou vindo aqui hoje explicar sobre as diferenças, as características da definição de tabela saque e tabela price, tá bom? E com isso, você verificar qual vai ser a melhor a ser aplicada aí no seu financiamento, certo? Bom, ao financiar o imóvel, o que ocorre? Você se depara com duas opções de amortização. Tabela SAC, que significa Sistema de Amortização Constante, tá? E a tabela Price, que é o Sistema Francês de Amortização. Cada uma possui características e vantagens distintas, impactando diretamente no que diz respeito ao valor das parcelas e no total dos juros pagos e no fluxo de caixa durante o seu financiamento, tá certo? Isso é o que a gente vê assim inicialmente. A tabela SAC, que a gente vai falar agora, ela tem as suas prestações decrescentes, né? E o que significa isso? Significa que as parcelas iniciais elas são mais altas e diminuem gradativamente ao longo do tempo, concentrando os juros no início do financiamento, tá certo? A amortização é constante. E o que significa isso? Significa o quê? Que o valor da amortização, ou seja, a parte da parcela que reduz o saldo devedor, é constante em todas as prestações, do início ao fim do período de financiamento. Tá? E esse tipo de tabela é ideal para quem? Para quem possui um fluxo de renda crescente, pois as prestações se ajustam à renda futura. Quem deseja reduzir o saldo devedor mais rapidamente no início do financiamento e quem busca um menor impacto no orçamento ao longo do prazo, com prestações menores no final do financiamento. Ou seja, você começa com parcelas, por exemplo, de R$ 900 e ela vai decrescendo no prazo, tá bom? Até chegar um período que ela vai sair para 800, 700, 500, 400, 300 e zero. Né? Então ela tem um decréscimo periódico e constante que você vê na amortização, porque a amortização ela é igual do início ao fim. A amortização é o que vai reduzir do saldo devedor todo mês. Ou seja, se você tem uma amortização de R$ 800, aquele valor é que vai ser deduzido do seu saldo devedor do financiamento. Os juros é o que você paga para o banco. E tem os outros componentes que compõem a parcela, que seria o MIP, o DFI e a TSA. Tá? Esses três são outros componentes que fazem parte da parcela. O MIP, que é o seguro por morte e validez permanente, esse é de pessoa física. E o DFI, que é danos físicos ao imóvel, tá certo? E esse aplica a qualquer dano físico referente ao imóvel. A TSA, que é a taxa de administração de serviço que você paga mensalmente, normalmente é R$ 25 em todos os bancos, tá? E fora isso, tem o índice de correção, que normalmente aplicado é a TR, tá? Em outro vídeo eu vou falar mais a respeito desses valores de seguro, tá certo? Então, voltando à tabela Price, o que acontece? Ela vai ter parcelas fixas. As parcelas possuem o mesmo valor durante todo o período do financiamento, proporcionando uma previsibilidade no orçamento, certo? A amortização dela é crescente, ou seja, o valor da amortização ela aumenta gradativamente a cada parcela, concentrando os juros no final do financiamento, totalmente diferente da tabela SAC, tá bom? E para quem é ideal esse tipo de tabela? Para quem precisa de previsibilidade no fluxo de caixa, tá certo? Com prestações mensais constantes, ok? Quem possui uma renda estável e prefere parcelas fixas para melhor planejamento financeiro, tá bom? E para quem busca o menor valor total de juros pago ao longo do financiamento, tá? Depois eu vou estar mostrando aqui para vocês quais as características que a gente consegue visualizar fazendo uma simulação entre uma tabela e outra, tá? Eu vou mudar a tela para que a gente possa ver isso juntos, no passo a passo da tabela SAC e da tabela Price, tá bom? Vamos lá na tabela? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui nas tabelas e eu vou mostrar aqui, vou fazer o preenchimento
para explicar para vocês como que funcionam as tabelas, tá? Primeiro a gente vai ver na tabela SAC, tá? Aqui nos campos vermelhos, vamos preencher as informações, vamos pôr um valor aqui de R$200 mil, num prazo de 420 meses, numa taxa de 10% ao ano, tá? Você vê que ele já calcula aqui os valores, certo? Então, ele traz aqui, ó, a amortização calculada, tá vendo? Da primeira à última prestação, tá vendo? A amortização é sempre R$ 476,19. Por isso que a gente fala aqui na tabela SAC que a amortização é constante. Então é esse valor que vai ser descontado todo mês do seu saldo devedor. Você pode ver aqui, o primeiro mês é 200 mil. Para você chegar aqui no 199.523,81, o que faz? Pega esse valor de 200, diminui 476, chega nesse valor. Para chegar no outro mês seguinte, você pega o mesmo saldo devedor, diminui aqui, chega nesse valor. E assim por diante, tá? Essa é a amortização que ela é constante. E o juros? O juros é calculado em cima do quê? Pegando a taxa, multiplicando pelo saldo devedor, você chega nos juros. A somatória dos juros com o valor da amortização dá a parte da parcela. Por quê? Porque a parcela ela é composta pelo quê? Pela amortização. Deixa eu pôr aqui do lado. Amortização, certo? Juros, os seguros, certo? Que é o MIP e o DFI. O MIP, morte e invalidez permanente, esse aqui é o seguro da pessoa, tá? Que tá financiando. E o DFI, danos físicos do imóvel, esse aqui é o seguro do imóvel. E a TSA. TSA, que é a taxa de serviço administrativo. Isso aqui é o que compõe a parcela, amortização, juros, MIP, DFI, TSA. Mas, que a gente não pode esquecer, que tem um indexador que é normalmente utilizado para o financiamento imobiliário é a TR, certo? Essa é a parcela é composta por esses itens. E quando é a prestação? A prestação é a parcela final paga, tá? Por exemplo, se você pagar a parcela no mês, na data do vencimento, você vai pagar esses itens aqui. Aí você pagou a prestação no mês, a parcela até o vencimento. Se você pagar ela depois do vencimento, qual o valor da prestação que você vai pagar? É a parcela, que é a composição de todos esses dados, né? Amortização, juros, MIP, DFI, TSA e ATR, mais os encargos, tá? Se você vai pagar em atraso, vai cobrar multa, juros de mora. E aí a prestação que você pagou a prestação com os valores de encargos. Se você pagar a parcela no mês passado, é a prestação paga na sua totalidade sem encargos, certo? Voltando aqui para a tabela. Aí a gente vê aqui, ó. Cadê? Está aqui os valores, as informações, os dados, né? E beleza. E vamos voltar aqui, eu vou tirar essas informações. Beleza, tá bom? Então, voltando na tabela, você vê aqui que eu já coloquei as informações, como que se calcula o juros, né, e a amortização. Lembrando que aqui o cálculo é esse, né, do juros da amortização. Então, esses dois valores, a gente chega no valor de R$ 2.071,00, que é parte da parcela. E o que vai ser descontado todo mês vai ser esse valor aqui, tá? Sempre. Os juros é o que você paga para o banco, tá bom? Essa é a tabela Price. SAC, desculpa. Agora a gente vai para Price. Vamos colocar os mesmos dados. Um valor de financiamento de R$ 200 mil, num prazo de 420 meses, com uma taxa anual de 10% ao ano. Você vê aqui que o valor já é diferente? Você está vendo que o valor dos juros aqui na tabela Price é R$ 1.594,83, é o mesmo daqui, ó, praticamente. Porém, a amortização ela é menor, R$ 58,84, tá? Como é que você faz para achar o valor da parcela? Você vai pegar, é feito o cálculo na PMT. Você achou a PMT com essa fórmula aqui, você acha o valor total, que é esse daqui da parcela. Achou o valor da parcela,
você vai pegar e vai calcular os juros. Os juros, você vai pegar e fazer o quê? A parcela menos os juros é o valor da amortização. Sempre, tá? Sempre isso. Então, por exemplo, como é que eu vou saber qual que é o juros desse contrato aqui? É simples. É só você pegar o valor de, por exemplo, igual o valor do financiamento, certo? Vezes a taxa de juros. Tá vendo? Chegou a 1.594,83 centavos. Se eu fizer aqui e mudar daqui, ó, de 200 mil, colocar esse valor, vamos pegar, por exemplo, aqui, chegar aqui e colocar assim, ó. Eu vou colocar, aqui é C9, vamos pôr o C9 aqui, ó, que é o valor do saldo devedor menos a amortização do primeiro mês. Ó, 1.594,36, certo? E é o valor do juros. Aí você fez essa fórmula daqui, achou esse valor, certo? 1.653,67. Se você fizer esse valor, o valor do... Desculpa aqui, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Se você pegar o valor da parcela, certo? Igual o valor da parcela menos o valor dos juros, tá vendo? Você tem um valor que é de 58,84, que é o valor da amortização, tá? Então, é sempre isso. O cálculo aqui é diferente. Você não tem a amortização constante, né? Nesse caso, e nem os juros decrescente. Tá? Que no caso, os juros da tabela price ela é decrescente também. Porém, a amortização é crescente. Por quê? Os juros diminuem no decorrer do tempo na tabela price e os juros aumentam proporcionalmente. Para quê? Para você ter o valor da parcela sempre o mesmo. Entendeu? Então, os juros com amortização vai dar sempre o valor de 1.653,67. Você pode perceber que o valor da prestação é a mesma, da parcela, desculpa, é a mesma. Porém, você vê que os juros aqui ele vai aumentando, ele tinha começado com R$58. Aqui ele já está com 160. Ele começou com juros, né, amortização. Ele começou com juros de 1.584. Aqui já está 1.493. Tá vendo a diferença? Do primeiro mês aqui, ó. Para quando a gente chega aqui na parcela número 127, os juros vêm caindo, a amortização vem aumentando, a parcela vem permanecendo a mesma, tá? E o que vai descontar no saldo devedor? Vai ser descontado a amortização. Então, a desvantagem aqui é que a amortização, no início, ela é muito baixa. Lembra que lá ela é constante sempre R$400? Então, ó, onde que ela vai chegar no mesmo valor da tabela saque, que é de 476,19. Ela aproximadamente vai chegar por aqui, ó, na parcela 264. Só que é lógico, você vai estar com 147 mil de saldo devedor na parcela 264. Quanto que a gente vai estar com um valor aproximado de 140 mil? 147.308, ó, 147 mil, mais ou menos. Na parcela 110, eu vou estar com aquele saldo de 147 mil, saldo devedor, entendeu? Enquanto na price eu vou estar com esse saldo devedor, na parcela 264, são praticamente 154 parcelas para frente, entendeu? E isso que é a diferença entre a tabela saque e a price, que os juros ele só vai, ó, ele vai aumentando, porém ele só lá no finalzão, assim, ó, mais da metade da tabela que ele, ó, mais da metade que a amortização vai chegar no valor de R$1.400, tá vendo? Então, existem desvantagens e vantagens, tá? Por exemplo, a tabela saque. Qual que é a vantagem que você tem na tabela saque? Que a amortização é constante, tá? Os juros é decrescente, tá bom? E você tem esses valores de parcela melhor. Com relação à tabela price, qual que é a vantagem? Você vai ter a parcela fixa. Então você vai ter no seu fluxo de caixa, você vai saber que aquele valor é sempre aquele que você vai estar pagando. Levando em consideração que aqui, como eu disse, essa tabela ela só possui valor
de juros e amortização para você ter uma ideia de como é feito o cálculo, tá? Porém, assim como a tabela saque, na Price você vai ter, além dos juros e amortização, você vai ter o MIP, o DFI, vai ter a TSA, né? E vai ter o indexador. Existem casos que você pode solicitar que seja pré-fixado, então vai se calcular um indexador que vai ser fixo do início ao fim, porém o valor da prestação da parcela ela aumenta mais do que esse valor, entendeu? Então, na minha opinião, tá, a tabela saque ela é vantajosa por essa razão, certo? Você sabe quanto que você vai ter de amortização do início ao fim, certo? E o valor dos juros é decrescente, enquanto na tabela Price os juros é decrescente e a amortização ela é crescente. Então no início você paga muito mais juros e amortiza muito pouco. Tá? Enquanto na primeira aqui ó, você está batendo R$58, na saque você está batendo 476. Você só vai ter aquele abatimento que eu falei de R$476 quando você chegar mais ou menos aqui, ó, na parcela 247. Tá bom? Então você tem que levar em consideração todos essas características, esses detalhes, para você poder escolher no seu momento qual tabela que eu vou fazer. Utilizar saque ou price, entendeu? Esses são os cálculos, o cálculo é simples de fazer, não é uma coisa complicada, você pode usar essa tabela para você ter uma noção, tá? Mas aí não esqueçam de quando você for fazer a escolha de qual banco que eu vou utilizar para fazer o financiamento, lembre-se, use como é que chama? Os simuladores que tem no site aí na internet, né, dos bancos. Para quê? Para você ter em mãos todos os cálculos de quanto que custa, de quanto que vai dar as parcelas de todos, para você ter um comparativo, para você poder fazer uma escolha melhor com embasamento técnico, tá ok? E agora eu vou estar aí montando um curso inicial, tá? Onde eu vou estar falando alguns pontos principais do processo de financiamento, tá? Vou estar falando aí da escolha do imóvel, como escolher o imóvel, o que você deve levar em consideração na escolha do imóvel, sobre instituição financeira, quais as informações que você precisa ter em mão, além do simulador, para você escolher o banco que você vai financiar, porque a gente tem que levar em consideração que não é somente você ir lá e fazer a simulação. Por mais que você tenha conta em banco e o banco te ofereça uma taxa, faça a simulação em outros bancos e outros sites, para você ter ideia e ver se realmente aquilo que está sendo oferecido para você vale a pena para você, porque afinal de contas são as suas finanças e você tem que ter ciência disso para você ter um planejamento do início ao fim, tá bom? E voltando, eu vou estar explicando sobre isso, sobre os documentos que são utilizados, como são utilizados, a parte da entrega de documentos, a parte aí do registro do contrato, da liberação do vendedor dos valores, e vou estar falando sobre a administração de carteira também, que é uma parte aí que hoje é muito fácil de utilizar, muito fácil de você administrar o seu contrato de financiamento, visto que hoje nós temos tecnologia na mão. Antes você teria que fazer sempre por telefone ou numa agência. Hoje você pode fazer no aplicativo do seu próprio celular, você pode entrar no aplicativo do banco e fazer vários serviços ali de forma autônoma, tá? Você pode fazer amortização, alterar solicitação de prazo, redução de parcela, alterar dados cadastrais, você pode fazer, tem uma infinidade, um leque de serviços nisso. E nesse curso eu vou estar explicando tudo isso para vocês, tá ok? E uma observação aqui, tanto na tabela saque como na tabela price, você pode fazer amortizações extraordinárias. O que significa amortizações extraordinárias? É quando você tem um recurso financeiro, de, por exemplo, eu tenho 20 mil reais, você vai lá e abate esses 20 mil reais do seu saldo devedor. Isso eu vou estar explicando também lá na administração de carteira, como que é feito, como que faz. O banco faz o cálculo e apresenta para você os cálculos, como que funciona, tudo direitinho, tá bom? Então, aguarde que eu estou terminando para entregar esse curso aí para você, um curso inicial para ajudar aquelas pessoas que estão entrando aí para fazer o financiamento bancário, para elas terem noção, né, e conhecimento do processo, do que engloba, do que tem, do que precisa,
de quais detalhes, né, de que você precisa ter ali atento para não cometer erros, tá? Leitura de matrícula, aí que muita gente não sabe como que faz para ler uma matrícula. O que é matrícula eu vou explicar também. No decorrer aí, nos meus canais eu vou estar explicando, dando alguns detalhes, algumas informações aí sempre para vocês, trazendo novidades, tá bom? Então, vê aí, eu vou estar na descrição aí do que eu vou estar deixando a planilha de Excel para vocês, aí aqui no material. Eu vou deixar os endereços do YouTube, do Instagram e do Facebook, do canal, que é voltado para isso, para apoiar as pessoas na hora de fazer o financiamento bancário, tá bom, pessoal? Agradeço aí por você ter adquirido esse curso, né, esse mini curso. Espero que ele ajude você, tá? E qualquer dúvida pode colocar aí, tanto no YouTube, no canal do YouTube, do Instagram, do Face, que eu estou à disposição para responder para vocês, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus, gratidão.